Olá, bom dia, tudo bem? Queria compartilhar aqui contigo um pouquinho sobre o que eu estou estudando nesse momento, que é o conceito de neomedievalismo e por que o meu interesse em estudar esse conceito. Neomedievalismo é um campo de estudos muito recente, né? Não tem aí muito tempo em que ele tem sido desenvolvido, mas que estuda ao contrário, né, de um medievalismo anterior, em que se estudava a respeito do próprio período medieval, aqui o ciclo ali que acontece entre aproximadamente o século V até o século XV depois de Cristo, mas sim os usos que se fazem da história medieval, das imagens medievais, da representação medieval, da magia medieval, do encanto medieval, para uso nos dias de hoje, seja para uma questão política e ideológica, seja para questões estéticas, artísticas e até de filmes, estudando isso nesse momento. Além de alguns projetos que eu estou desenvolvendo, mas tem uma questão que está cada vez mais crescente e aparecendo cada vez mais nas redes, mas também na academia e na própria área política, que é uma ênfase cada vez maior na questão de uma crítica à modernidade e essa crítica à modernidade desejando, né, obviamente, eu já tratei isso aqui em outros momentos, esse retorno, né, aos princípios, ao pensamento que eram próprios da Idade Média, mas atualizados para os dias de hoje. Porém, aquele que se dedica ao estudo intelectual, acadêmico, a gente tem que ter um determinado afastamento para não cair simplesmente nas questões de paixão, né, e pouca análise em relação àquilo que está acontecendo. Senão a gente vira simplesmente proselitista, né? Protestantes contra católicos, etc. Católicos contra protestantes, a crítica. E fica um discurso muito apaixonado, sem qualquer tipo de análise, sem entender o que está acontecendo. Bom, para que nós possamos entender isso, a maior parte daqueles que tem se dedicado atualmente a esse tema tem colocado o século XIX como o século que marca, na verdade, uma virada histórica e uma ênfase cada vez maior a esse resgate da Idade Média, e é por isso também que me chamou a atenção, por eu ser um estudante especialista no século XIX, né? Tendo me especializado aí exatamente nesse período. Então vamos aqui a alguns fatos sobre o século XIX, não somente no Brasil, mas o que estava acontecendo no mundo refletindo no Brasil. Todo o discurso da modernidade, a partir do século XIX, começa a sofrer uma crítica. Essa crítica ela advém principalmente após o Iluminismo e a Revolução Francesa. Ou seja, tudo aquilo que estava se falando a respeito do liberalismo, enfim, dos princípios que trariam aí a paz, a prosperidade das nações, ou a partir da Revolução Francesa há uma certa crítica a isso, e quem mais sofre nesse período do Iluminismo e da Revolução Francesa é, obviamente, a fé cristã, porém tanto católica quanto protestante. Os dois grupos estão sofrendo isso, só que cada um dos grupos irá reagir de determinada maneira após esse período. Mas esse negócio de Instagram é muito ruim, porque a gente tem que ficar parando toda hora. E aí, o que vai acontecer? Bom, como a fé cristã ela é questionada, e grandemente questionada, e na França especificamente, nós temos aí, por exemplo, a questão da Constituição Civil do Clero, que vai atingir diretamente a autoridade da Igreja na França. Em Portugal, a gente tem a questão das reformas pombalinas, que também atinge essa questão da autoridade da Igreja naquele local. Em relação ao protestantismo, também é atingido nisso por causa das doutrinas que são questionadas a partir dessa ideia racionalista própria daquele período dos iluminismos. Como é que a Igreja Católica vai reagir a isso durante o século XIX? É principalmente reafirmando uma autoridade da Igreja que, de acordo com alguns historiadores, não se compara aos séculos anteriores. Isso a gente vai ver. A Igreja Católica ela responde a isso a partir de determinadas ações que vão chegar ao seu ápice durante o pontificado de Pio IX e com algumas encíclicas que são editadas ao longo ali do século XIX e também com o Concílio Vaticano I de 1870. Dentre essas encíclicas, nós temos, por exemplo, a encíclica Miraribus de Gregório XVI, essa encíclica de 1832. Nós temos a encíclica Aeterni
Patris, de Leão XIII, que é de 1879, e a que eu trabalhei ela, inclusive, já em pesquisas, a encíclica Quanta Cura e Syllabus Errorum, com o Syllabus Errorum, de 1864, do Papa Pio IX. O conjunto dessas encíclicas, especialmente essa da Quanta Cura, é uma rejeição, uma crítica, uma refutação total a tudo aquilo que se referia à modernidade, incluindo o liberalismo, incluindo a questão dos estados nacionais em relação à sua independência com relação à Igreja em Roma, incluindo aí as sociedades bíblicas, que eram os principais instrumentos para a evangelização protestante no século XIX. Enfim, há uma grande rejeição a tudo isso, e o Concílio Vaticano I, e no Concílio Vaticano, então, de 1870, a gente vai ter aí a consolidação do dogma da infalibilidade papal. O que está acontecendo em Roma, né, no momento ali do Concílio Vaticano I e anteriormente da encíclica Quanta Cura? O avanço da formação desse Estado Nacional. Nós temos dois estados aí que são formados, muito conhecidos no século XIX, que é da Alemanha e da Itália. Nesse momento, a formação desse Estado Nacional italiano, a partir da liderança de Vítor Manuel, que vai, inclusive, interromper o Concílio Vaticano lá de 1870, se tornando ali o rei Vítor Manuel, tomando as terras que pertenciam à Igreja, e a Igreja está reagindo a isso, e reagindo de forma intelectual, reagindo a essa questão dessa expansão da unificação, enfim, da Itália sob o comando de Vítor Manuel, e o Concílio Vaticano I demonstra novamente essa autoridade papal. Do outro lado, a gente tem a questão dos protestantes também. E o que está acontecendo em relação aos protestantes? Os protestantes também estão reagindo a todo esse questionamento que surgiu, principalmente na época do Iluminismo, e principalmente no Iluminismo francês. Que na região, né, germânica, nós temos aí também a ascensão, por exemplo, do romantismo, que vai tentar dar uma primeira resposta a esses questionamentos com a questão da religião da intuição lá de Schleiermacher. Só que nos Estados Unidos há uma reação ortodoxa em relação à questão da autoridade das escrituras e o surgimento, por exemplo, da ênfase à inerrância bíblica, tentando conciliar também ciência e fé, ciência e autoridade bíblica. É um tipo de resposta que é dado que não abre mão da modernidade do progresso, que vai ser, inclusive, um instrumento dentro. E aí, especificamente nos Estados Unidos, a gente vai ter a ascensão aí do seminário de Princeton. E uma figura importantíssima nesse contexto, inclusive tem aqui a teologia sistemática dele, é Charles Hodge, né? Aquele que disse que toda verdade é uma verdade bíblica, e aí faz aquela separação entre a falsa ciência e a verdadeira ciência. A verdadeira ciência não discorda da Bíblia, e a falsa ciência, essa sim discorda. O que acontece? São dois movimentos acontecendo, protestante e católico acontecendo, tentando reagir, tentando responder esses questionamentos, só que aí no século XIX eles vão se encontrar aonde? E aí é o que me chama a atenção. Na América Latina, especialmente no Brasil. Esse movimento protestante, a partir das missões protestantes, principalmente dos reformados, junto com a questão da reforma católica que está acontecendo no Brasil, os dois se encontram aqui. E aí o que acontece? Nesse momento, então, as discussões que vão ocorrer, especialmente no Brasil, nesse confronto de missionários protestantes e católicos, há toda uma discussão que vai além da questão teológica. É uma discussão sobre o entendimento do tempo, sobre o entendimento da história, em que os católicos eles vão tentar reafirmar, inclusive existe aí o germe do nascimento do neotomismo, como uma reação a uma filosofia do senso comum, que é própria desses missionários presbiterianos, e esses confrontos eles aparecem constantemente na imprensa, ou seja, uma ideia de que os protestantes eles entendem um progresso, mas eles rejeitam aquilo que nega a autoridade das escrituras, e, por um outro lado, os católicos estão tentando rejeitar toda a modernidade, inclusive o protestantismo, tentando um retorno aí à Idade Média. Ocorre que isso começou no século XIX. E isso não parou depois do século XIX, isso teve continuidade ao longo do século XX, especialmente aqui no Brasil,
E o livro que eu estou lendo agora, aqui nesse momento, trata a respeito desses aspectos que aconteceram aqui no Brasil, desse retorno da Idade Média. Ontem eu até mostrei para vocês aí o que eu estou lendo. Então, a gente tem, na verdade, duas concepções de visualização, de entendimento do tempo, de entendimento da história. Enquanto os protestantes prosseguem, e aí tem um princípio até teológico, no sentido da volta de Jesus, estamos prosseguindo a volta de Jesus, há uma diferença entre reformados, inclusive depois pentecostais, mas não vou falar disso agora. Os católicos estão, na verdade, tentando retornar o tempo, e não somente retornar, mas suspender esse tempo. Mas é um tempo idealizado, é um tempo imaginado. É uma Idade Média que, na verdade, é uma Idade Média do século XIX. E aí, olha só que interessante. Essa questão dessa permanência, né, ao retorno medieval e esses conflitos com o protestantismo enquanto agentes do progresso, é uma coisa que tem chamado a atenção de acadêmicos no mundo todo, especialmente no berço do medievalismo histórico dado, na Europa, por exemplo. Então, é um tema que está crescendo, uma discussão interessante para ser discutida de forma acadêmica sobre concepções do tempo, concepção da história, em lugares onde aconteceram esses confrontos em dois grupos religiosos, que são, por exemplo, os católicos e os protestantes, e isso vai além da teologia. É isso que eu estou estudando nesse momento. Eu queria fazer isso aqui, na verdade, como um diário do cientista, né? O primeiro dia eu descobri isso, o segundo dia eu descobri isso. Fazer mais ou menos dessa forma aí. E você que continua aí nessa história até agora, muito obrigado, forte abraço e até a próxima.